Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de acionamentos elétricos. Nessa semana a gente vai estudar um pouquinho como fazer a ligação do motor da Lander. Então, o que é o motor da Lander? É um motor de 6 terminais, que internamente ele tem 6 bobinas. E aí a ligação interna dele permite que a gente ligue esse motor em baixa velocidade ou em alta velocidade, dependendo do fechamento que a gente faz a partir dos terminais dele, da parte externa, né? Dos terminais com as fases. Então, na plaquinha do motor já vem essas instruções aqui, essas duas instruções já vem na plaquinha do motor. E aí ele fala que para baixa velocidade eu posso jogar as 3 fases nos terminais de cima. Então, como está nesse primeiro retângulo aqui, que seria L1, L2 e L3 nos terminais de cima, um U, um V e um W. E os terminais de baixo, 2, ficam todos em aberto. Então, fazendo essa ligação desse jeito, o motor vai ser ligado em baixa velocidade. Como é que fica internamente essa ligação em baixa velocidade? Que nem está nessa figura aqui. É uma estrela, só que cada perna da estrela tem 2 bobinas em série, certo? E aí, se eu quiser fazer esse motor girar mais rápido, eu posso fazer uma ligação diferente, que é essa da segunda plaquinha aqui, que é colocar um jumper nos terminais de cima do motor. Então, agora eu não coloco essas fases, coloco um jumper, faço um curto aqui nos terminais de cima e coloco as fases nos terminais de baixo. E aí, quando eu faço a ligação desse jeito, eu ligo o motor em estrela, só que em uma estrela dupla. Cada perna da estrela tem 2 bobinas em paralelo. Então, vocês veem, esse nó aqui do meio, esse que está formado pelo triângulo, foi esse jumper que a gente criou. E aí as fases vêm nesses terminais que estavam entre 2 bobinas, né? Nos terminais do tipo 2. E aí nessa ligação aqui, o motor, no geral, ele está consumindo mais corrente do que nessa aqui. Ele gira mais rápido porque ele está puxando mais corrente das fases. Então, essa ligação aqui, ela gira com o dobro da velocidade do fechamento de baixa rotação. Então, fechamento de alta rotação gira com o dobro da velocidade. E aí, o que é legal desse motor? Uma das coisas é que a gente pode ligar ele em 2 velocidades, né? Então, dá versatilidade para esse motor. E a outra coisa é que, se eu for usar essa velocidade mais alta, se eu só quero usar essa velocidade mais alta, e o meu motor tem uma potência muito alta, pode ser que minha corrente nominal seja grande o suficiente para dar uma corrente de partida muito grande. E aí a gente viu que é sempre bom a gente tentar reduzir essa corrente de partida, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ligação indireta desse motor. Então, ao invés de eu ligar ele diretamente em alta rotação, eu vou primeiro ligar ele em baixa rotação, esperar um tempinho. E aí, quando ele estabilizar em baixa rotação, a gente faz a ligação em alta rotação. E aí, com isso, eu vou conseguir diminuir a corrente de partida que eu teria se eu simplesmente ligasse o motor em alta rotação. Então, vamos para a prática. Então, aqui eu tenho um fase 1. E eu vou pegar essa ligação aqui. Então, o que é que eu fiz aqui? Simplesmente liguei o motor, permitindo que eu fizesse as 2 ligações, ou em baixa rotação ou em alta rotação, tá? Vou mostrar para vocês funcionando, depois a gente faz juntos, para ajudar quando vocês estiverem fazendo o diagrama. Então, vamos lá. Vou clicar para simular aqui, armar os disjuntores. E aí, aqui eu coloquei 2 botoeiras, B1 e B2. B1 vai servir para fazer aquele fechamento em baixa rotação e B2 vai fazer o fechamento em alta rotação. Então, voltando aqui para o PDF, em baixa rotação eu só tenho que jogar as fases nos terminais de cima. Os terminais de baixo eu deixo aberto. Então, eu vou jogar as fases aqui nos terminais de cima através de K1. E os de baixo eu não vou fazer nada. Então, na linha da botoeira B1 aqui, eu só energizo K1. Eu não faço mais nada. E aí, na linha da botoeira B2, eu vou energizar K2 e K3. Que aí, K3 vai fazer aquele curto nos terminais de cima. E K2 vai jogar as fases nos terminais de baixo do motor. Então, vamos lá. Se eu ligar B1, o motor está ligado em baixa rotação. E aí, a indicação aqui no simulador é esse 1 em romano que vem aqui embaixo. E aí, se eu desligar o motor
desliga. E se eu ligar B2, eu vou ligar o motor em alta rotação e essa indicação vem através desse númerozinho 2 aqui embaixo, indicando que o motor está ligado em alta rotação. Então, é simplesmente isso, a ligação básica. Só que aí, o que eu pedi para vocês essa semana é um pouquinho diferente disso. Então, eu vou pausar essa simulação para mostrar o que eu pedi. Que é uma partida indireta. Então, digamos que eu quero ligar esse motor só em alta rotação. Nesse caso, o exemplo, né? Eu até podia acrescentar aqui uma partida para baixa rotação mesmo, para ele continuar em baixa rotação. Mas, por enquanto, eu quero só ligar ele em alta rotação, só que minha corrente de partida para alta rotação é muito alta. Então, eu vou ligar ele em baixa rotação, vou disparar um temporizador, e aí, depois de um certo tempo, eu vou fazer o fechamento em alta rotação. E isso vai suavizar essa corrente de partida muito alta, né? Porque aí a gente vai ter como se fosse duas partidas, uma partida indireta. Então, armando os disjuntores, e aí, se eu clico na botoeira B1, eu vou energizar K1 e o temporizador ao mesmo tempo. Quando o temporizador para de contar, esse contato aqui dá um pulso, que é um contato auxiliar desse temporizador, e aí liga o motor em alta rotação. Quanto tempo esse temporizador deve contar? Tempo suficiente para o motor atingir a velocidade de baixa rotação, né? Então, é esse diagrama que a gente vai fazer juntos, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente começa fazendo o diagrama? Sempre pelas fases. Pegar aqui 3 fases, neutro, contudo e proteção. E aí, para proteção, a gente vai usar disjuntores, motores. Só que em baixa rotação, o motor consome uma corrente. Em alta rotação, essa corrente é diferente. Então, eu vou precisar de 2, tá? Um para baixa e um para alta. Já que eu quero fazer a proteção desse motor nos dois casos, né? Se eu coloco só a corrente de baixa, quando eu ligar o motor em alta rotação, esse disjuntor vai disparar e vai ficar desligando o motor. Se eu coloco a corrente de alta, pode acontecer de ter uma sobrecarga em baixa rotação e o meu disjuntor não identificar. Então, por isso que a gente precisa dos dois disjuntores. Vou chamar eles aqui, Q1 e Q2. E aí, depois do disjuntor, a gente vai colocar os contatos de força já da primeira contactura. Então, eu vou ter aqui, eu vou precisar de 3 contacturas, tá? Uma vai jogar as fases diretamente no motor, uma vai fechar o curto, e a outra vai jogar as fases nos terminais de baixo. Então, essa aqui do meio é a que eu vou chamar de K1, que ela vai jogar as fases nos terminais de cima do motor. Aqui eu vou ter K2, fechando o curto, e K3, jogando as fases nos terminais de baixo do motor. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de um motor, veja que a gente precisa de um motor de 6 terminais. Aqui eu tenho várias opções de motor de 6 terminais. Tem esse primeiro, que é o Y da Estrela. Tenho o motor da Lander. Tenho aqui um outro motor de 2 velocidades de outro tipo, que é o MDS propriamente. E então, a gente tem vários motores aqui. O que a gente vai usar é esse aqui, motor da Lander, que é um motor de 6 terminais, que tem essa característica, né, de uma das velocidades ser o dobro da outra. Então, para o circuito de força, a gente só precisa desses componentes. Vamos ligar, então, os fios. Essa primeira ligação que eu fiz aqui seria o suficiente para ligar o motor em baixa rotação, que é ligar as fases nesses terminais de cima. Ligar aqui o condutor de proteção.
Então, isso aqui seria suficiente para ligar o motor em baixa rotação. E aí, agora, para alta rotação, o que é que a gente vai precisar fazer? O jumper nos terminais de cima. Então, vou usar essa contactora aqui para fechar o jumper. Colocar o zoom aqui, que é mais fácil desenhar, né? Aqui, como é apenas um curto-circuito, tanto faz a ordem que a gente está ligando esses terminais da contactora aqui nos terminais do motor. Já aqui embaixo, gente, a gente tem que se atentar porque a ordem que eu ligar as fases nos terminais de cima tem que ser a mesma dos terminais de baixo. Porque, por exemplo, se eu ligo o motor em baixa rotação em sentido horário, quando eu ligar o motor em alta rotação, tem que ser no mesmo sentido. Senão eu arrisco até, enfim, além das consequências práticas, né, de o motor estar girando para um lado e depois ele começar a girar para o outro, eu vou aumentar a minha corrente de partida e não diminuir. Ó, liguei as fases de cima na ordem normal. Primeira fase no primeiro terminal e por aí vai. Então, eu tenho que lembrar disso quando eu estiver ligando as fases lá embaixo. A primeira fase lá de cima eu liguei nesse primeiro terminal. Então, o primeiro terminal do motor, vou ligar aqui no primeiro terminal da contactora, que vem do primeiro do disjuntor e que vem da primeira fase lá de cima, tá? Então, tenham cuidado aí para não trocar essas fases. Pronto. O nosso esquema de força já está pronto. Que aí, quando a gente for ligar o motor em baixa rotação, K1 vai estar fechado, jogando as fases aqui no motor. Em alta rotação, eu vou fechar K2 e K3. Agora, a gente tem que fazer o esquema de comandos. Então, para os comandos, eu vou colocar como proteção disjuntor motor também. Só por questão de simplicidade mesmo, tá, gente? Vou puxar a fase L1 aqui, para esse disjuntor motor. E para baixo, eu vou puxar o neutro. Vou ter que refazer esse fio aqui, porque o neutro ele acabou pegando como se estivesse conectado aqui com a fase L1. Vocês estão vendo que tem uma bolinha aqui? Então, vou ter que refazer esse fio. Deixa eu pensar o que eu faço. Vou apagar aqui, senão a gente vai ter um curto entre neutro e fase. Vou puxar aqui de L1. Não tá conectado nas outras. E vou ter que refazer tudo mesmo. Com
acontece. Então, eu vou ter que refazer aqui só por uma questão do simulador mesmo, porque ele vai acabar interpretando que as coisas estão tudo conectadas. Então, por isso que eu vou religar esses fios, tá, gente? Na prática, não tem muito isso, né? Porque aí a gente não teria problema. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu faço. Vou puxar primeiro o neutro, que era o que estava dando problema pra gente. E aí o neutro vem aqui no terminal de baixo do disjuntor. Depois eu vou puxar a fase L1, e eu vou puxar ela direto daqui, porque aqui eu vou vir pra fase L1. E aí, acho que agora vai dar certo. Então, L1 pra cá. L2. Lembrando de parar no ponto que você quer conectar o fio. Se você passar direto, ele não conecta. E L3. Pronto, agora tá tudo conectado, né? L1, L2, L3. Perdi o condutor de proteção aqui. Então, vou religar esse fio do condutor de proteção. Ó, como eu passei direto, ele não conecta em nenhum dos fios que está no meio do caminho. O neutro, vou puxar já aqui para baixo, pra gente conectar nas nossas bobinas. Vou colocar aqui por enquanto. E a fase, a gente vai deixar aqui em cima. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar 2 contatos auxiliares desses disjuntores motores, porque se eu tiver algum disjuntor desarmado, é um sinal que eu tenho que abrir meu circuito de comandos também, né? Se o disjuntor está desarmado, pode acontecer algum problema na instalação. Então, vou colocar os dois, um seguido do outro, e renomear eles com Q1 e Q2, para o programa saber que esse é um contato auxiliar do disjuntor. E aí, aqui embaixo, segue aquela ordem bem parecida que a gente já vem ao longo das semanas. Então, botoeira desliga, normalmente fechada. Botoeira liga, normalmente aberta. A botoeira desliga a gente vai chamar de B0. E a botoeira liga, vamos chamar de B1. Bem criativo, né? Vocês podem chamar de nomes diferentes, tá? Para a botoeira liga, a gente vai precisar de um contato selo. Então, a botoeira liga, ela vai ligar primeiro quem? A contactora K1, né? Então, a gente vai colocar um contato selo da própria contactora K1. E aí, então, a primeira vez que eu ligar, eu vou ligar a contactora K1, que vai fechar as fases aqui nos terminais de cima. Então, eu vou energizar, embaixo dessa botoeira liga, eu vou energizar a bobina de K1. Tentar colocar ela aqui mais ou menos alinhada. K1. E vou energizar também minha bobina do temporizador, porque aí eu começo a marcar o tempo. E vou chamar essa bobina do temporizador de KT. Então, a primeira coisa vai ser isso. E aí, o que mais? Eu não posso ligar K1 ao mesmo tempo que K2, de jeito nenhum, tá, gente? Porque, ó, se eu energizo K1, eu tô jogando as fases aqui, e K2 está fazendo um curto-circuito entre as 3 fases. Então, eu não posso fazer isso. Então, eu vou colocar aqui um contato de intertravamento, normalmente fechado, de K2. Se K2 estiver energizado, K1 desliga na mesma hora.
E aí vou começar a ligar esses fios só para a primeira parte. Então, vamos seguindo essa linha aqui. Se eu apertar B1, eu vou energizar tudo que está embaixo dessa linha. Vai fluir corrente até o neutro aqui. E aí, vai energizar a bobina de K1 ao mesmo tempo que a bobina do temporizador. Esse temporizador, ele vai começar a contar o tempo. Então, vamos configurar quanto tempo que ele vai contar. Eu vou colocar 5 segundos, a título de ilustração. Se fosse na prática, vocês teriam que ver em quanto tempo esse motor atinge a velocidade de baixa rotação. E aí, após esses 5 segundos, a gente vai querer ligar a bobina K2 e K3. Né? A gente vai querer fazer o fechamento do motor em alta rotação. Então, para alta rotação, a gente vai ter que energizar as bobinas K2 e K3. Vou colocar as duas aqui. K2 e aqui K3. Pode conectar logo o neutro. E aí, quem é que vai comandar, então, essa energização de K2 e K3? O temporizador, KT. Então, vamos pegar um contato auxiliar desse temporizador. Esse aqui é um contato normalmente aberto com conexão temporizada. E aí, o que vai acontecer? Quando eu apertar B1, eu vou energizar a contactora K1, começar a contar o tempo. Quando acabar de contar o tempo, esse contato aqui fecha. Então, eu vou dar um jeito de jogar energia para ele. Vou puxar aqui. Vai fechar esse contato aqui. Para isso, eu tenho que chamar esse contato de KT, que é o mesmo nome da bobina. Então, contato temporizado. Esse contato do temporizador, ele é tipo uma botoeira. Quando o temporizador acabar de contar, ele vai fechar por um tempinho e depois vai abrir de novo. Ele não tem retenção. Então, a gente vai precisar aqui de um contato selo. Vou colocar aqui um contato normalmente aberto de K2. E aí, K2 vai selar, então, esse contato. Enquanto K2 estiver ligado, eu vou continuar energizando essa linha. Então, liguei o motor em baixa rotação. Vejam que aparece aqui o 1. E quando acaba a contagem, ligo o motor em alta rotação. Viram que apareceu a mensagem houve um curto, né? Então, vamos lá. Como é que a gente corrige isso? Quando eu liguei o motor em baixa rotação, eu tinha aqui o contato de intertravamento K2, né? K2 estava desenergizado. E aí, não deixava esse contato fechado aqui e deixava o motor ligado em baixa rotação. Quando eu liguei o motor em alta rotação, quando o temporizador disparou aqui, que fechou esse contato, eu liguei K2 e K3 ao mesmo tempo. E aí,
quando o K2 é energizado, ele abre esse contato aqui. Só que tem um certo atraso, certo? Então, primeiro o K2 vai ligar, e aí depois é que esse contato vai abrir. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mudar a ordem. A gente vai ligar primeiro K3. E aí, K3, a gente vai fazer ele abrir já a contactora K1. E aí, só depois que K3 estiver ligado, é que a gente vai ligar K2. Então, a gente evita, de todo modo, que esse curto aconteça aqui, entre K2 e K1. Eu tenho K2 fechando o curto entre as 3 fases e K1 jogando as 3 fases no motor. Então, a gente vai ligar aqui. Primeiro K3. Vou colocar K3. Mudar a ordem só para K3. E eu não vou ligar os dois ao mesmo tempo. Aqui será K2, a bobina de K2. E eu só vou energizar a bobina de K2 quando o K3 estiver energizado. Então, vou colocar aqui um contato normalmente aberto de K3. E é esse contato que vai fechar K2. Então, eu vou abrir K1 e depois vou fechar K2. Aqui, para o contato selo, a gente vai usar, então, K3 também, já que ele vai ser o primeiro a ser ligado. E o resto é ligar os fios. E vamos testar para ver se deu certo, né? Então, simular. Arma os disjuntores. E aí eu aperto a botoeira liga, viu? Aí liguei o motor em baixa rotação, vocês vejam aqui que ele tá com 1. Depois que o temporizador acabou de ligar, apareceu 2 aqui, porque esse contato se fechou rapidamente. Vou até fazer de novo para vocês. Apertar, desligar o motor, ligar. Então, eu tenho em baixa rotação, motor ligado. Acabei de contar, foi para alta rotação. Esse contato KT fechou. E aí, ligou K3 e K2. Então, primeiro, eu ligo K3. Nesse caso, eu chamei de K3, né? A contactora que leva as fases nos terminais de baixo. E depois eu faço a ligação do curto. Mas lembrando que quando eu ligo K3, eu já desligo K1, para evitar que esse curto aconteça ao mesmo tempo. Para evitar acontecer o curto-circuito entre as 3 fases. Em alguns casos, se isso for muito sensível, a gente pode até colocar um temporizador entre os dois. Nesse caso, tá ok, tá funcionando assim. Tá certo, pessoal? Então, até a nossa aula síncrona. Hoje nós paramos por aqui.